Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui juntos novamente para mais um dia de leitura da Bíblia, no nosso desafio de lermos a Bíblia toda ao longo de 2021. Para você que não sabe, estamos lendo na Bíblia 365, nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Seja muito bem-vindo e que Deus agora fale ao seu coração com muita unção e com muita graça, por meio da palavra dele, que é alimento para a nossa alma. Vamos à nossa leitura. Olá, seja bem-vindo à nossa leitura bíblica de hoje. Nós vamos ler os seguintes textos nesta oportunidade. Hoje é dia 8 de junho e os textos são os seguintes: 1 Reis capítulo 3, versículo 3, até 1 Reis capítulo 4, versículo 34. Depois nós vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 até o 15. Atos 6, 1 até Atos 6, 15. Depois nós vamos ao livro dos Salmos, Salmo de número 126, versículo de 1 até o 6. Salmo 126, 1 até Salmo 126, 6. E depois vamos fechar com Provérbios, capítulo 16, versículo 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incensos nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon, por isso o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu mostrastes grande amor leal ao teu servo, meu pai, Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuastes a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai, Davi, mas sou como uma criança pequena, que não sabe o que fazer. Aqui estou, no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este tão grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão, por isso respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, atenderei a seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E se você me seguir e me obedecer, e meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém e colocou-se diante da arca do Senhor, onde apresentou holocaustos e ofertas de paz. Depois ofereceu um grande banquete a todos os seus oficiais. Algum tempo depois, 2 prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. Uma delas disse: por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho quando ela estava comigo na casa. 3 dias depois, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos só, nós duas na casa. Não havia mais ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite, porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Então ela se levantou de noite, tirou o meu filho do meu lado enquanto eu dormia e o pôs para dormir ao lado dela. Depois colocou o filho dela que estava morto em meus braços.
De manhã bem cedo, quando fui amamentar meu filho, ele estava morto. Quando o observei mais de perto, na claridade do dia, vi que não era o meu. Não, interrompeu a outra mulher, o filho morto era seu e o filho vivo era meu. Não, disse a primeira, o filho vivo é meu e o filho morto era seu. E assim elas discutiram diante do rei. Então o rei disse: vamos esclarecer as coisas. As duas afirmam que o filho vivo é seu. Cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada para o rei. Ele disse: cortem a criança viva ao meio e deem a metade a uma mulher e a metade a outra. Então, por causa de seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: não, meu senhor, dê o menino a ela, por favor, não o mate. A outra mulher, porém, disse: muito bem, ele não será nem meu, nem seu, dividam a criança ao meio. Então o rei disse: não matem o bebê, deem o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado por fazer justiça. O rei Salomão governou sobre todo Israel e estes foram seus oficiais mais importantes. Agora nós vamos falar aqueles nominhos de novo, alguns e outros, que vieram depois. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorefe e Aías, filho de Cisa, eram os secretários da corte. Josafá, filho de Ailud, era o historiador do reino. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era supervisor dos governantes distritais. Zabude, filho de Natã, era sacerdote conselheiro pessoal do rei. Aizar era administrador do palácio. Adonirão, filho de Ábida, era encarregado dos trabalhos forçados. Salomão tinha em todo Israel 12 governadores distritais, responsáveis por fornecer alimento à casa do rei. Cada um deles fornecia provisões durante um mês do ano. Estes são os nomes dos 12 governadores: Ben-Ur, na região montanhosa de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Saalbim, Bet-Semes; Elom-Bet-Anã; Ben-Resede, em Arubote; Socó e toda a região de Éfer; Ben-Abinadab, em toda a Nafote-Dor. Ele era casado com Tafate, uma das filhas de Salomão. Baaná, filho de Ailud, em Taanaque e em Megido, e em toda a Bet-San, próxima de Zaretã, abaixo de Jezreel, e todo o território desde Bet-San até Abel-Meloá, e para além do Joquimeão. Ben-Geder, em Ramote-Gileade, incluindo as cidades de Jair, assim chamadas por causa de Jair, da tribo de Manassés. Em Gileade, na região de Argob, em Bazã, incluindo 60 grandes cidades fortificadas, com trancas de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, em Manaim. Aimaas, em Naftali, ele era casado com Bazemate, outra filha de Salomão. Baaná, filho de Russai, em Azer e em Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, incluindo os territórios de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador desta região. O povo de Judá e Israel era tão numeroso quanto a areia do mar. Todos estavam muito contentes e tinham comida e bebida com fartura. Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates ao norte até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito ao sul. Os povos conquistados enviavam tributos a Salomão e continuavam a servi-lo durante toda a vida. Para a provisão diária do palácio de Salomão eram necessários 30 cestos grandes de farinha da melhor qualidade, 60 cestos grandes de farinha comum,
10 bois dos currais de engorda, 20 bois do pasto, 100 ovelhas e também veados, gazelas, corças e aves seletas. Salomão dominava sobre todos os reinos a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e havia paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em paz e segurança, e, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, cada família possuía sua própria videira e sua própria figueira. A videira aqui, para dar uva, logicamente, e a figueira para os figos, Isso era comum na época, o vinho e esses outros frutos que eles comiam, no dia a dia. Era como se hoje você tivesse o seu próprio negócio, por assim dizer, de onde você tira o seu sustento. Salomão possuía 4.000 estábulos para os cavalos de seus carros de guerra e 12.000 cavalos. Os governadores distritais forneciam com regularidade o alimento para o rei Salomão e sua corte. Cada um providenciava para que nada faltasse no mês que lhe havia sido designado. Também providenciavam a cevada e a palha necessária para os cavalos de guerra e os cavalos de carga nos estábulos do rei. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento, e conhecimento tão vasto quanto a areia do mar. Sua sabedoria era maior que a de todos os sábios do Oriente e de todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etã, o Esraíta, e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Compôs 3.000 provérbios e escreveu 1.005 canções. Podia falar com entendimento sobre plantas de toda espécie, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno isopo que cresce nas fendas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Reis de todas as nações enviavam seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão. Que lindo, Infelizmente esse homem no final de sua vida vai ter um final decadente, mas vejam, o que Deus pode realizar através de uma pessoa e como ela pode ser um grande instrumento, nas mãos do Senhor. O homem conhecia de tudo, meu Deus. Agora vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 15, que dizem assim: À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária do alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: Nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Esses são os primeiros diáconos da igreja, os 7 primeiros diáconos, por assim dizer, que auxiliavam ali os seus pastores. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia, da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: Ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e contra Deus. Com isso,
agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. Aqui, gente, nós vamos ver a história agora do primeiro mártir cristão a ser martirizado, a ser morto, porque estava pregando o evangelho. Olha aí, e por inveja dos fariseus, saduceus, mestres da lei, porque ele era cheio do Espírito Santo, ele só estava realizando a obra de Deus. Isso é hoje. Se você vê uma pessoa hoje cheia do Espírito Santo realizando a obra de Deus, a gente tem que dar glórias a Deus por a vida dessa pessoa e não fazer, como eles fizeram aqui, ficar com inveja, Vamos continuar a leitura. Versículo 13. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Neste momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Era a presença do Espírito Santo nele. Agora vamos ao livro do Salmo, Salmo de número 126. Esse salmo aqui é muito bonito também. Eles estavam voltando do cativeiro e eles cantam é um cântico, esse salmo maravilhoso. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós. Que alegria! Em outra versão diz assim: o Senhor fez grandes coisas por ele, por isso estamos alegres. Sim, de fato o Senhor fez grandes coisas por ele, por isso estamos alegres. Versículo 4. Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Aleluia, Agora vamos a Provérbios, capítulo 16, versículos 26 e 27, que dizem assim: é bom que os trabalhadores tenham apetite, o estômago vazio os impulsiona. A pessoa sem caráter cria problemas, as suas palavras são fogo destruidor. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus possa abençoar o nosso dia, que você possa extrair o ensino desta palavra para a sua vida e que Deus possa lhe conceder bênção nesse dia. E que você possa ter esse discernimento e um coração agradável a Deus para praticar, para conhecer e praticar os mandamentos do Senhor. Compartilhe esta leitura com alguém, convide alguém para ler com você, deixe o seu like, o seu joinha e também o seu comentário aqui na descrição, nos comentários desse vídeo, anote ali o seu comentário, tá bom? Fique com Deus, que Deus te abençoe e nos vemos amanhã, se Deus assim nos permitir. Estavam alegres porque foram achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Não dá pra gente fazer uma reflexão interior, cada um por si, nos dias de hoje? Pois é, olha aí. Salmo 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor de seu povo, agora e para sempre. Os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Ó Senhor, faze o bem àqueles que são bons, aos que têm coração sincero. Expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos, ó Senhor. Leva-os embora junto com os que praticam o mal. Que Israel tenha paz. Provérbios capítulo 16, versículo 25. Vá até lá. Provérbios capítulo 16, versículo 25. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. Pois é. Esta é a palavra de Deus. Tire dela um ensinamento para você. A Bíblia deve ser para nós como um espelho.
Quando olhamos, nós temos que ver a nós mesmos. Só que ela é aquilo que nós devemos ver em nós. Então, quando olhar para a Bíblia, veja nela o que ela quer que você seja, o que ela quer que você se torne, o que ela quer que você faça. Assim a palavra de Deus se cumprirá na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que esta palavra seja uma bênção na sua vida, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã. Lembre de deixar o seu like, seu joinha, também de compartilhar com um amigo esta leitura. Fique na paz.